Muito bem, meus queridos e minhas queridas, estamos de volta para mais um Irmãos Caverna podcast, dessa vez com ela. Segundo o Lindex, a terceiro podcast mais importante do Brasil, a samurai do cinema brasileiro, a sidekick preferida do Dr. Evandro Pontes, ela mesma, a Mozile do... Esse aqui eu só vou ler um pedaço. Que dia... Divulga a galera aí. O resto, se você quiser, você pode falar. Ele não quis falar que dia você tinha. Pois é. Um cara que era ator pornô, né? Que deixava o seu pinto, o seu ânus ser mostrado para todo mundo, né? Porque hoje a internet, o mundo inteiro conhece ele. E ficou com vergonha de falar o nome do seu podcast, mas tudo bem. Então, inclusive o ânus virou meme, né? Pois é, graças a Deus eu não vi isso. Eu vi todo mundo comentando, mas eu vou fazer questão de quando eu vi, eu não vou abrir essa imagem. Entendeu? Eu não peguei esse meme aí, não. Nossa senhora. Graças a Deus. Graças a Deus. Que sorte. O dia que só tá quase pegando é a AFIA. Oi? É, isso mesmo, não faz desentendido, não. É o que? Não ouvi, não. Aquela menina do nosso grupo, o Mo, a submissa do todo mundo. Toda ela muda o nick dela, tá ligado? Conheço. Sei. Ela comentou que ouvia a gente. Estou apaixonado pelos Irmãos Caverna. Aí eu botei assim, o Irmão Caverna 2 tá solteiro. Aí ela ficou, nossa, me amarra no Brutus. Eu não sou bruto, sou calminho. Mas é isso aí. Hoje a gente está aqui para falar sobre a direita gravata à borboleta, sobre essa mania que a galera tem de confundir as coisas, achando que você ser um cara conservador, você é um homem ou uma mulher conservadora, é você ser o cara, resumindo, moralista, que é o cara que vai ficar afetadinho com piadinha, vai ficar afetadinho com palavrãozinho, dentre outras coisas. Aí, está chegando o terceiro caverna. Cadê? Alô, tá atrasado. Pois é, como de costume. Pois é. A gente se marca, né? A gente tenta fazer tudo certinho, corro para chegar aqui na hora. E desgraçado, chega atrasado aqui. Casa nova, cara, calma, casa nova. É mesmo, então. Vida nova. É que eu tô incorporando o Alborguete, que pro ano que vem a gente vai transformar no espírito Alborguete. Pô, cara, eu tenho uma vontade, mano. Aí é bom, né? Meter o porrete na mesa, né? Pô, eu só não vou bater o porrete na mesa aqui, porque a mesa é muito fraquinha. Nossa. Ela não vai aguentar, não. Mas então, Muniz, fala pra gente. Cara, era bom, né? Putz, grilo. O Alborguete era demais. Eu vi um documentário, até indico pro pessoal que tá ouvindo. Procurei, documentário Alborguete 2019. Cara, um documentário maneiraço, que eles pegam os dois caras que trabalhavam com ele na rádio e entrevistam ele e aquele, acho que era Rodrigo, que é o cara que era a dupla dele no rádio. Entrevista, fala da vida dele toda, até a parte, né, da morte dele. Cara, é muito maneiro, muito maneiro, muito maneiro mesmo. Eu vou procurar também, porque, nossa... É o tipo da coisa que você não vai ver nunca mais na televisão. Não tem como. Não, nunca mais. Cara, tô falando do Alborguete. Teve um dia que ele foi pro Pânico. Não sei se tu já viu ele no Pânico. Eu vi o comecinho, mas não vi tudo, não. Pô, é muito bom. Ele acaba com a Amanda, mulher. Ele começa a tentar ter alguma gracinha com ele. Caraca, maluco, ele acaba com ela, mano. É muito engraçado. Quem puder ver, cara. O Alborguete no Pânico. Ele toma conta do programa, ele fica sem graça, sem saber o que fazer isso agora. Muito engraçado. Imagina. Mas vamos lá. Aos poucos esses esquerdinhas são execrados, né? Manda bala aí. Vamos lá, começa você falando sobre essa questão que a gente vai comentando, vai levando a conversa. Também queria, se puder, a gente falar um pouquinho sobre cinema. Um pouquinho, né? Aquele negócio que a gente estava conversando sobre indicação de filmes. Mas coisa básica. Primeiro, vamos falar sobre essa questão aí dessa frescurada da direita e ejaculação precoce, como o nosso professor fala, né?
Eu acho assim, começa com essa coisa assim, tipo, você se dizer conservador, de direita, tudo bem que a gente está praticamente saindo do armário, né? Você tem 20 anos aí de PT e o caramba, então realmente é um refresco você poder falar, porra, eu sou de direita, finalmente posso falar, que eu sabia que tinha alguma coisa errada comigo, mas não sabia o que era. De repente você descobre, você fala, na época das eleições, você fala, que merda, eu era de direita e não sabia. Era alguma coisa, eu não sabia. E então agora meio que virou uma medalha, né? É uma coisa assim que você tem orgulho de falar, porque na verdade, assim, você ser de direita hoje em dia é praticamente você dizer que é uma pessoa normal, você acordou, porque a esquerda era muito, porque era mesmo, cara. Você começa, por exemplo, eu licenciatura, então eu sei como é que era como a coisa veio de 25 anos para cá, né? Mas assim, mesmo o pessoal mais novo, você cresceu nessa época de PT, pô, você percebe, é aquele awakening mesmo, é um negócio igual dos americanos, você sai daquela coisa. E aí fica bonito você falar, mas ao mesmo tempo vira uma modinha. Então, de repente, você tem o cara andando, assim, ele tá andando. Tinha o cara com a Bíblia embaixo do braço, que todo mundo tirava sarra até um tempo atrás, mas crente, agora é o cara com a Bíblia e os livros do Olavo, entendeu? Então, assim, eu leio o livro do Olavo, e tira foto no Instagram com o livrinho do Olavo, assim, na praia. Você tá com o pé na areia lendo Olavo, pô, fala sério, cara. Sabe? Isso que eu acho assim, tipo, vira um glamour, você. Eu tô lendo Olavo e tô com uísque na mão, e charuto, e porra, cara. Esse sempre é o perigo, né, cara? É sempre o perigo de alguma coisa alguma coisa tipo essa do Olavo se tornar uma moda. Que aí perde a credibilidade. Com certeza. Porque é engraçado como que sempre que a coisa virar moda, ela deixa de ser o que o cara queria dizer, por exemplo, ou, pelo menos na maioria das vezes. Por exemplo, você falou do cara que tá na praia, tira fotinha com o mínimo, que é sempre o mínimo, né? Ninguém tira fotinha na praia com o Aristóteles numa perspectiva, Filosofia e seu Inverso, que são livros pesados. É sempre o mínimo ou o imbecil coletivo. Agora, e o cara que tá tirando foto lá, ele tá contrariando, não é nem a aula 1 do Olavo, é aquele filme, O Jardim das Aflições. Que no filme ele fala assim, eu sempre passo para meus alunos o seguinte exercício, você vai para um mato, vai para um lugar assim que é natureza aberta, deita, não sei se você já viu, amor, esse filme dele, o documentário dele, né, o Jardim das Aflições. Não, ainda não. Pô, aí vale a pena, cara, é maneiro, mas tem no Amazon Prime. Aí ele fala assim, você deita no mato, na grama, deita na praia, fica olhando para cima e sente o universo onde você está, tá ligado? Tipo assim, sai desse mundo de concreto, de trânsito, e vai para uma coisa que é a realidade de verdade. E assim, o cara que... Aí eu fico puto, assim, cara, o cara que chega e manda uma fotinha de estou lendo Olavo na praia, assim, você não entendeu. Você não ouviu o professor que você tá vendo. Exatamente. Assim, por exemplo, nessa coisa assim de ser tudo glamour, por exemplo, também tem agora virou aquela coisa assim, de repente todo mundo é católico, vai lá e frequenta, e de repente todo mundo frequenta a missa, não sei das quantas, e vai lá e tira foto na igreja e tal, aí você fala com a pessoa, desculpa, mas eu tô ocupado porque eu tenho que ir na missa, de repente todo mundo tá indo na missa, não tô criticando quem vai na missa, pelo amor de Deus, né? Mas de repente virou tudo uma grife, entendeu? Aí vai tirar foto lá dentro e tal, não sei o que. E fica nesse ponto, tipo, entre isso que você falou de aproveitar o momento lá e tal, né? Contemplação, quer dizer, a missa praticamente, você tem que estar numa frequência de contemplação lá dentro, então você colocando num patamar assim de... Olha, eu tô indo no shopping, cara. Olha, eu tô aqui na frente da Apple Store, sabe? É uma coisa assim. Exatamente. Então, é a crise que a gente tem aqui, por exemplo, onde eu moro, com trabalho de social, né, de assistência,
que aqui na igreja a gente tem um pessoal que sai toda quinta-feira de noite para dar comida para os mendigos e tal. Que o Iago Martins não nos ouça, né? Porque vai achar muito ruim a gente fazer isso. Mas a gente faz isso. E, cara, a minha esposa aí, ela ficava pé da vida. Por quê? Ela ia lá, entregava, orava pelo cara e ia embora. Ia lá, orava pelo cara, isso aqui, pá. E todo mundo tirando foto dela. Tipo assim, ela não gostava de tirar, fazer ela selfie, sabe? Tipo, dando comida pro mendigo. Mas, assim, geral faz isso, tá ligado? Tipo assim, clique, estou dando comida pro mendigo. Olha que bonitinho. Pô, ela já não gostava da galera que fazia isso. E ela não fazia. Aí o nego tirava foto dela. Eu não faço claro, o pessoal botava lá, só botava no grupo da igreja. Alguns, mas, né, botava no Instagram e tal. Mas, enfim, é o que eu falo. A galera não entende o próprio cerne do negócio. Porque quando Cristo manda você dar esmola, fala assim, ó, e dê de um jeito que a sua mão esquerda não sabe o que a direita faz. Quer dizer, não é pra ficar se mostrando, meu Deus. Exatamente. Pô, a essência de você estar ajudando o cara é você se mostrar fazendo isso. Aonde que eu ouvi era espírita, alguém falando assim, tipo, a verdadeira caridade você faz com o inimigo. Você faz uma caridade com alguém, ajudando alguém que você não gosta. Também tem essa. Então você não vai ficar divulgando aqui. Ajuda o inimigo. Você não vai nunca divulgar um negócio desse. Então é uma coisa sua com Deus, sabe? E vocês vão ver agora, Natal é aquela festa da cesta básica na favela, ou comunidade, né? Na favela, e todo mundo tirando selfie, assim, ó, eles vão entregar a cesta básica e, peraí, segura a foto aí, tá entregando o negócio. O que eu vi disso, gente? Você WhatsApp, todo mundo, olha, galera, tô aqui distribuindo cesta básica, ó, e tá com aquela picape 4x4 ali, cheia de cesta básica, e o cara lá todo... Exatamente. E o pessoal tá recebendo com aquela cara de bunda, né, cara? Assim, você tá tirando fotos por dúvida, sabe? Então são coisas assim, meu filho, qual que é o sentido disso? Exatamente. É porque... É exibicionismo, a verdade é... Não, é total, pô. Porque o que a gente tá vendo é que a galera entendeu o recado, entendeu que a esquerda é uma porcaria, por que ela é uma porcaria. Beleza, você tá no passo 1, cuidado. O passo 2, meu filho, é o que ninguém gosta, que é o seguinte. O passo 2 é o seguinte, agora você vai ficar quieto, ouvindo, aprendendo, entendeu? Não vai ficar pagando de inteligente, não vai ter fotinha, não vai ter nada, vai ficar bem quietinho aí, aprendendo, porque você, assim, tu só saiu da lama, tu não tá limpo ainda, vamos dizer assim, usando essa metáfora de sair da lama. E o problema é que a galera, que o Bernardo Kister fala muito isso, que é o seguinte, assim, na época ele chamava de direito a outfit, por causa daquela modinha outfit, sabe, da galera ficar, minha camisa custou R$1.000, sabe, aquela coisa assim. E, pô, é muito verdade, cara, porque a direita tá assim, ainda tá outfit, tá ligado? Assim, olha, engraçado que até o André Gado, lá do Zumbis em Brasília, ele colocou isso num dos desenhos dele. Não sei se eu acompanhei muito na época da eleição. E tinha um desenho que o zumbi ia lá matando geral em Brasília, aí tinha um carinha todo engomadinho, assim, com licença, senhor zumbi, o senhor já leu o Roger Scruton? E o zumbi comia ele, tá ligado? E eu já ia... Mas é isso aí, né? Entendeu? É elite, cara. Tipo, que assim, tem a... que assim, você tem aquela galera que os alunos do Olavo, esse pessoal assim, que realmente são os caras muito fodas e tal, né? Eles são acadêmicos, eles são professores e tal, e chegaram e encontram todo mundo em rede social, e a gente meio que se vê realmente todo mundo assim, na horizontalidade, todo mundo é muito parecido, só que isso dá a impressão que a gente dá, porque tá todo mundo igual, mas assim, os caras têm 20, 30 anos de estudo nas costas e de repente chega assim, alguém fala assim, pô, eu também penso igual, então eu vou lá, vou ler os livros, beleza, vou ficar igual o cara. E cara, tem um tempo disso, sabe? Aquela coisa de você ter o treino o estudo mesmo, você sentar, ler,
e de preferência escrever também, né? Escrever, que o pessoal não falou muito disso nos pods com o Evandro, falou assim, o pessoal não escreve mais, não tô falando de digitar mesmo, assim, tipo, é exercício de pensar, produzir alguma coisa, né, tal. Redaçãozinha, né? Ninguém vai. O pessoal pensa que não usa. Até eu que sou de humanas, uso redação, né? Então, a dissertação assim, pô, ela tem utilidade, acredito se quiser. Então. Me deu uma viajada aqui agora, cara, mas assim. A gente fica meio assim achando que tá tudo igual. Então todo mundo chegou assim, pô, todo mundo de direita, 2019, o Bolsonaro foi eleito, então vamos lá e tal. Só que, cara, e a bagagem de antes, cara, a gente tem que pensar que nem todo mundo vai ficar estudando, nem todo mundo vai ser acadêmico e nem é pra ser, por exemplo. Eu não sou acadêmica, cara. Eu não leio nada dessas coisas. Eu vejo mais vídeo enquanto eu tô fazendo alguma coisa e tal, mas assim, a minha digamos, minha batalha templária é pelo pessoal do braçal, entendeu? Porque de acadêmico, o trabalho está sendo muito bem feito, sabe? Mas a gente está tendo muita aula, a gente está tendo muito material para ler, para absorver e tal, mas assim, até a galera tem que produzir também. Coisas, né, palpáveis, assim, trabalho braçal, então você tem, assim, eu, por exemplo, pego essa parte, assim, de cultura, porque você não tem história, a gente não tem história, não tem filme, a gente não tem arte, não tem nada, tá tudo muito... A gente está tendo um vislumbre assim, de que tudo que a gente viveu foi dito por uma galera que está há 40 anos já com uma cartilha já preparada e assim, o que ficou agora, né? O que a gente vai fazer daqui em diante? Eu vejo que o sentimento geral é o seguinte, mentiram para mim. E isso é uma sensação horrível, cara. Tá ligado? Uhum. Porque assim, cara... Exatamente. Olha isso, mano, tudo que eu acreditava, eu levava fé. Eu baseava minha vida nisso. Sim, claro que, como diz, né? Não assim totalmente, né? Mas, pô, exemplo. Quando eu falava de história do Brasil, eu tomava como pressuposto que, por exemplo, o Dom Pedro I era um bostinha, o Dom João VI era um bostão. Pô, a minha visão, ela partia desse ponto. Caraca, mentiram pra mim, cara, mentiram escandalosamente, tá ligado? E aí você pede, qual o lance? Você quebra a confiança nessa galera que mentiu pra você antes. Só que o problema é o seguinte, tudo bem, mentiu pra você naquela época, só que você ainda não tá apto a, tipo assim, compreender, ter uma compreensão geral, porque você só entendeu que você, tipo assim, você só ficou sabendo que você é corno. Agora você tem que parar, pensar na vida, entendeu? Tratar o seu sei lá, pra você achar uma mulher melhor, enfim. Desculpa pelas essas metáforas malucas. Não, mas você tem toda a razão. Você tem que buscar as causas da cornice, porque não é simplesmente você aceitar o fato de que você, no caso, você está falando de Dom Pedro e tal. Enfim, você tem que, assim, você tem um fato, fala realmente o cara é um herói e tal. Tem gente mostrando que é. E você fala, cara, roubaram 30 anos da minha vida. A gente aprende desde criancinha que um cara que só comia, Dom João era um cara que só comia coxa de galinha, você via em filme que ele era um gordo engraçado e tal, e coisas do tipo. Então, e como que a gente vai atrás dessas coisas, né? Se a história é assim, se tudo que a gente aprendeu dessa parte de passado brasileiro foi toda uma mentira, a gente entra numa paranoia, cara. O negócio é bem louco, viu? Pois é. E é aquele negócio, por exemplo, então a galera de hoje, o que eu acho que falta muito na galera de hoje? É parar um pouco de ler alguns livros técnicos. Isso eu tenho mestrado bastante, sabe? Assim, tipo, claro, cara, é legal você ler o Roger Scruton, é legal você ler o Thomas Sowell. É maneiro, tem livros dele que te dão uma red pill violenta. O próprio Olavo, né? Que nem se fala. Mas, cara, é muito mais importante você começar, por exemplo, a ler literatura mesmo. Entendeu? Ler romance, ler Sherlock Holmes, que é de adolescente, mas, lê lá. Lê Senhor dos Anéis. Pega livro de história para você ler, histórias clássicas. Primeiro porque você vai ver que não é chato como você imagina. Isso eu vivo por experiência própria, tá ligado?
Por exemplo, eu achava que Shakespeare ia ser um saco. E, pô, é maneiraço, cara. As peças do cara são o Romeu e Julieta, tem umas partes engraçadas pra caramba, entendeu? E o cara consegue te passar, por exemplo, a emoção muito bem. É incrível, entendeu? Exatamente. Pô, um dia desse, só pra... Não sei se você conhece. Você deve conhecer. Aquele filme antigo, Os 10 Mandamentos. Não é o da Record, não. Sim. 4 horas. Tá ligado? 4 horas lá suando. 4 horas. Não, eu tava vendo, aí eu tô vendo. Aí depois de uma meia hora de filme, eu falei, pô, maneiro. Quanto tempo esse filme? Aí quando eu olhei, ainda tava no comecinho. Cacete, Não, no meio do filme, no meio do filme tem uma pausa e aparece intervalo. Se for assistir, tipo, Blu-ray, que marca lá a posição, porque antigamente se você assistia por VHS, você estava ferrado. Bom, se bem que a fita era de parar, mas assim, tem lugar que se você não consegue pausar no lugar certo, é um inferno, cara. É verdade. Deixa eu te falar, viu? Não, então, mas enfim, eu tava vendo esse filme. Eu tava vendo esse filme 10 Mandamentos. Por curiosidade, que eu baixei aquele Amazon Prime, né? Aí eu fui procurar um filme lá, pô, 10 Mandamentos. Aí tinha aquele Moisés montando a mão assim, né? Aí eu identifiquei que era o meme do Moisés. Falei, esse aí que é o meme do Moisés. Aí fui ver. E aí eu tô vendo, falei assim, cara, que filme maneiro, cara. Mano, é muito bom, cara. Assim, os diálogos são legais. A encenação, você vê assim, meu, que filme maneiro, bicho. E tipo assim, e você vê que eu posso estar enganado, mas assim, o jeito que eles, os diálogos, a pose, a postura dos atores, parece até uma peça de Shakespeare o negócio. Lembra um pouco aquelas coisas daquelas peças, assim, clássicas. Porque eu lembro que eu vi Romeu e Julieta depois, eu falei assim, pô, assim, senti uma semelhança, entendeu? E, cara, como é maneiro que porque assim, que esse é um filme daqueles que tem trechos, assim, que tem uma referência muito forte, entendeu? Enfim, que eu falo assim, esse tipo, acho que a galera tem que começar a construir a cultura deles disso, ao invés de ficar lendo livro de filosofia, livro de sociologia, livro de Olavo. De novo, óbvio, é claro, eu sou o cara que mais fala do Olavo aqui, eu sempre recomendo todo mundo ler o Olavo. Só que ele mesmo fala o seguinte, você não pode ler filosofia antes de ler literatura pra caramba. Eu acho que falta um pouco disso. Porque é o próprio exercício mental da leitura. Você tem que acostumar. Primeiro que se você não está acostumado, você jogar de cara numa coisa mais densa, é aquela coisa de... É igual a coordenação motora. Você mesmo que se fique, que nem você falou, que nem, por exemplo, 20 anos sem desenhar, cara. Você não esquece, mas você tem que reaprender, reaquecer o movimento. Então, mesmo uma leitura dessa, de cara, eu vou pegar um negócio assim, pesado, assim, tal. Assim, pô, falando a verdade, né, gente? Um livrinho que você vai ler no supermercado, né, tal. Então, você tem que ir construindo uma pirâmide, assim, né? Você vai da base e vai subindo, vai elevando o nível de dificuldade da coisa também. Você vai chegar lá no mais complexo, você fala, puta que... Aí chega na primeira página, você fica... Deixa eu ler de novo. Fica relendo. Isso aconteceu comigo uma vez eu tinha 18 anos, lembro até hoje. Eu tinha 18 anos. Aí eu peguei um livro para ler que me indicaram, chamado O Deus que Intervém, de um filósofo protestante chamado Francis Schaeffer. Aí eu tô lendo lá. Cara, eu falei, que coisa difícil de ler, meu Deus. Eu achei muito difícil. E tipo assim, eu lembro que ele falava de positivismo. Eu falei, puta, o que é isso? É pensamento positivo? Sabe? O que eu não entendi. Tá vendo, Mas eu fui de teimoso, eu li até o final. Não entendi nada, mas li até o final. Entendi. E aí o que acontece? Aí, quando bem mais tarde, eu parei e fui ler de novo, eu falei, nossa, eu tô entendendo tudo, mano. Porque é o que você falou, assim, é o degrau. Você não pode pegar um livro para ler, porque senão você não vai entender porcaria nenhuma. Entendeu? É bem isso mesmo. É bem uma coisa que você vai ler em outra língua. Você vai pegar um livro de... Você pega um livro de 500 páginas, assim, de literatura inglesa de cara. Pega alguma coisa mais, assim, cultura pop. Vai uma letra, assim...
Vai pegar um inglês mais assim de 100, 200 anos, você vai ficar meio perdido. É a mesma coisa o português nosso, 100, 200 anos é diferente. Então, imagina a língua estrangeira. Então, pega uma coisa um pouco mais próxima e vai partindo para aquela coisa mais clássica e tal, porque aí mesmo um Shakespeare traduzido, você já vai ler e fala assim, pô, tranquilinho, beleza. Exatamente. Porque o próprio Shakespeare em original em inglês, né, cara, ele é bem arcaico, né? É bem velho. Cara, não dá. Eu já tentei ler 3 linhas. Não dá. Eu não consigo, não dá, cara. Não, 3 linhas dá o dicionário aí que... Uhum. Não, eu lembro que eu fui ler, porque assim, tem coisa em inglês que eu ainda tenho dificuldade, alguns, não é adjetivo, não, nossa, qual o nome? Pronome. Pronomes. Né? Eu falei, meu Deus, o que é esse isso? É o pior, isso? Cara. Cadê o recheete, porra? Pois é. Aí você para a cada 3 linhas para esqueci, agora é... Ah, caceta. Então aí você vai... Né? É complicado, cara. Inclusive uma dica aqui, eu acho. Uma dica para quem quer começar a ler alguma coisa em língua estrangeira. Leiam no Kindle, porque o Kindle tem uma ferramentazinha de facilitar a leitura, que ele pega alguns termos e aí vai, tipo assim, ele não traduz, mas ele dá ele simplifica, tá ligado? Tipo assim, ele pega um do, por exemplo, aí vai botar uma notinha assim, é como se fosse um ri ou um chi, tá ligado? Ele dá uma simplificada. Eu já consegui ler 2 livros no Kindle com isso, porque ele reescreve de um jeito mais atual, entendeu? É maneiro. Vale a dica, hein? Porque eu ainda sou do livro, eu leio o livro com lápis na mão e vou riscando, não adianta, cara. Eu sou 100% analógico. Eu gosto de livro de papel, rabiscando lá. Puta, inferno. A VHS também não, né? Porque aí já. Mas, pô, eu tenho filmes ainda VHS. Eu tenho mais a DVD, né? Que já tá quase ficando raridade também, mas DVD eu não abro mão, não. Tenho bastante. Se o mundo acabar, eu vou ficar só vendo. Eu vou ficar só vendo filme de DVD, cara. Pode acabar Netflix, tudo eu tô de boas, cara. Só as coisa velha aqui. Não, e realmente CD tá ficando coisa rara, porque o Quid que eu tinha antes do Estevão nascer, eu comprei o capa, quando eu cheguei em casa, falei, ué, gente, cadê o lugar de botar CD? Não tinha. Ah, nossa, é mesmo. Faz falta, né? É muito estranho, cara. Eu não sei, a gente coleciona de tudo, cara, mas tem o vinil, tem o fita cassete, tem o CD, tá, mas o que mais a gente tem é DVD mesmo, mas assim, CD tem bastante. Aí eu vejo o pessoal falando, tipo, quando veio o negócio do MP3, eu gravei tudo e joguei tudo fora. Eu falei assim, cara, não faz isso, pelo amor de Deus. Pode crer. Tem um amigo meu no Facebook que até falou sobre isso, assim, gente, é legal esse negócio aí de Netflix, YouTube, Google, tem o Google Filmes também, né, que você pode alugar. Tipo, maneiro, só que o filme não é teu, você tem um serviço de transmissão. Na hora que Netflix resolve tirar do catálogo, tipo, tu não vai ver mais aquele filme, entendeu? Mas no Google você pode comprar, não pode? Pode. Mas tem isso também, vamos dizer, o Google resolve, não, o Senhor dos Anéis é racista, porque todos os personagens têm olho azul. Aí tira do coisa mesmo que você tenha comprado. Voltou? Mas, assim, você vê que tinha o Twin Peaks, cara, então tinha o Twin Peaks no Netflix, antes de eu começar a assistir. No mês que comecei a assinar lá, né? Quer dizer, eu peguei do meu irmão, óbvio. Né? Aí eles tiraram, porque eles já estavam com a ideia de fazer a continuação, então eles tiraram. E assim, cara, é uma das séries assim que cara, eu assisti, eu tinha aqui 16 anos, cara. É um épico, assim. Você tem Star Wars pra fazerem a continuação, você vê Twin Peaks, era essa continuação. Eu tinha que rever tudo de novo, porque faz muito tempo, né, cara? Então, e aí no Netflix eu fiquei puta da vida, porque você não acha isso em lugar nenhum, você tem que comprar importado da Amazon, custa caro pra caramba. Qual filme? Porque é box, tudo cheio de cor.
Twin Peaks, é a série do... Twin Peaks? Do Twin Peaks. Do David Lynch. Cara, quando ele fez a continuação, tá todo mundo velho já, tal, né? Eu nem comecei a assistir direito. Tô pegando bonde andando e tal, mas putz, é de 91 o negócio, imagina. É muito tempo que passou, né, e tal. Mas, pô... Ah, tá, sei qual. Eu tô pesquisando aqui que eu não conheço também, não. Nunca vi, não, mas eu sei. Eu já... Não é do... Não, é... Não, nós é velho, nós não é jovem, não. Não é jovem, não. É por isso que você não consegue ler um Shakespeare. A pessoa faz 30 já fala que é velho, conheço essa já. Eu tenho 31. Tá? Não vê, não. Ai, tá vendo? Mas, gente, jovem, eu concordo com o Flávio Nox, o jovem ele tem que ser amarrado no canto da sala e apanhar todo dia até ele chegar nos 30. Esse é o certo. Sabe o que é uma coisa que conversou? A gente ficou falando de que eu lancei esses dias do pod com pontos, né, sobre o cinema, e eu conversando com o pessoal na transmissão, quando eu coloquei no YouTube, a pessoa falando assim, acho que foi lá que falaram, que o pessoal, quando assiste com alguém mais novo, tipo, tinha um cara lá falando assim, eu assisto com as minhas sobrinhas, tudo com 19, 20 anos, e eu percebi assim que elas não têm paciência de ficar sentada assistindo, então você quer botar qualquer coisa assim diferente, melhorzinha assim pra assistir, o jovem não tem paciência de ficar assistindo filme, se o filme não engata logo numa ação, então se você bota alguém pra assistir, sei lá, um filme mais antiguinho, um filme com mais de 20 anos, que já seria um filme antigo, o pessoal já não tem paciência. Então, por exemplo, imagina você botar alguém para assistir, sei lá, que seja Matrix. Sim, mesmo Senhor dos Anéis, cara, se for versão estendida, esquece. Ninguém vai querer assistir aquilo, só quem gosta. Eu já assisti a versão estendida umas 2 vezes. Cara, é por isso que eu dei essa indicação semana passada, na última podcast que a gente fez, no filme novo do Martin Scorsese, que é o irlandês. Caraca, 3 horas como eu vi. 3 horas e meia de filme. E que tu, assim, pelo menos eu não conseguia parar, meu irmão. É muito bom. Só de você ver os atores e falar, pô, já vale a pena ver só pelos atores mesmo. Agora, mas esse negócio aí de você falou, amor, de não aguentar ficar parado vendo, cara, é muito verdade. E eu tava muito preocupado com isso com relação às minhas filhas. Porque eu via isso, por exemplo, elas viam um desenho animado que, sei lá, no episódio Netflix dura 15, 20 minutos. Beleza, ficava um tempão, assim. E engraçado que 1000 episódios de 20 minutos elas assistem, fica lá o dia inteiro babando, vendo desenho. Agora, um filme de 2 horas é uma dificuldade. E pô, eu falei, não pode ser. Mas então, porque se você destringe, pomba, 1000 episódios, e cada episódio é de 15 minutos, mas são 15 minutos que você tem começo, meio e fim. Começo, meio e fim. Começo, meio e fim. Você tem o arco inteiro em 15 minutos, que é um arco completamente fútil. E você vai botar elas para ver um filme de 2 horas, que o arco demora 2 horas para você ter aquela definição no final. É uma diferença absurda, né, cara? 4 vezes, 5 vezes mais a espera. Não, pode crer. E é isso que eu insisto muito aqui em casa. Por exemplo, a gente para domingo para ver um filme. Aí a gente coloca lá, mesmo que seja uma animação de longa-metragem, né? Não um filme, pessoas. Eu insisto muito, se elas começam a distrair, não, para, vamos ver. Por quê? Porque eu falava isso até antes de ter isso formado na cabeça, eu falei assim, elas têm que acostumar a ficar prestando atenção em alguma coisa por muito tempo, porque senão como é que elas vão ler depois? Não vai ler, pô. Exatamente. Quer fazer um teste, pega aqueles clássicos da Disney, não pega a Disney atual não, pelo amor de Deus,
Pega aqueles clássicos, tipo... Fantasia. Fantasia, cara, é um exercício, assim, de viagem para uma criança. Exercício mental mesmo para criança. Ele pega a música clássica e aquela animação que eu falo, assim, a quintessência da perfeição eram as animações daquela época, que era tudo na mão, assim, praticamente o cara riscar na película. É uma coisa maravilhosa, fazer 24 quadros por segundo, é uma coisa que ninguém faz, mano, não tem nem como, né? Fazer na mão, os caras, não, precisa de 12? Não, vamos fazer 24. Aí você tem aquela fluidez toda. Quando você vê, hoje em dia, você vê na cara, você fala assim, cara, é uma coisa assim, você vê os traços de lápis de cor dos caras, aquarela, você consegue ver que aquilo é papel, que aquilo é feito na mão, e tem toda a fluidez sincronizada com a peça, a orquestra e tudo, e o movimento tá todo lá. Não tem uma falha, é sincronismo perfeito. Então você vê toda aquela maluquice rolando, e ao mesmo tempo é praticamente uma aula de música para criança também. Então é um negócio assim maravilhoso. Na vibe de falar de simbologia e tal. Não, gente, abstrai um pouco dessas coisas. Isso é outra coisa também, que a gente tá muito bitolado, assim, tipo, nessa coisa de certo e errado, tipo, o que é divino, o que é satânico, o que é profano e tal. A gente tem que olhar as coisas de várias vertentes, entendeu? Eu tô do lado artístico, eu tô vendo do lado simbólico, se tem um demônio, imagens satânicas e tal. Então, viajando. Porque o castelo da Pequena Sereia é uma piroca. Né? Tem sempre essa. Vai falar desse agora. Eu assisti essas coisas todas, esses desenhos, eu tinha, sei lá, desde os 7 anos, cara. Se fosse pensar assim, eu já tive tanto MK Ultra pornográfico da Disney que era pra ter matado, né? Entendeu? Porque, cara, pensa o seguinte, que falou assim, cara, eu tenho 45 anos, cara, se era pra ter tido algum tipo de lobotomia sexualizada, eu não tava aqui, bicho. Então me tá Cracolândia, entendeu? Porra. Exatamente. Tem que pensar um pouco nisso também, cara. Nem tudo é só aquilo, nem tudo é só simbologia, nem tudo é só aquilo. A gente tem que começar a enxergar as facetas das coisas, analisar melhor a coisa de um aspecto maior, porque senão a gente não vive mais nada, a gente não consome mais nada, porque tá tudo fodido. Uma coisa legal de você pensar em relação à simbologia, e o Yuri vai me ajudar nisso também, porque ele viu a aula comigo, é quando você começa a enxergar a simbologia nas obras de literatura, de cinema, mas enxergando, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu estava vendo uma aula do Gugu, não o falecido, Deus tenha, o filho mais velho do Olavo, que é o Luiz Gonzaga de Carvalho Neto, o vulgo Gugu. Pô, o cara é genial, cara, me amarro nele. Ele tem uma aula no YouTube que chama Simbolismo Astrológico nas Artes, acho que é isso. Ele vai falando, cara, ele fala uma parada que eu falo com o Yuri, eu comecei e falei assim, cara, eu pirei, mano. Quando ele falou, por exemplo, do C.S. Lewis, que no filme não, né, no livro dele, As Crônicas de Nárnia, o Leão Feito Seu Guarda-Roupa, que é o que ficou mais famoso, você tem 4 crianças, certo? Que é o Pedro, a Lúcia, a Suzana e Pedro, Edmundo, Lúcia e Suzana. Aí vai falando, tipo assim, ele até fala assim, com certeza o Lewis não estava pensando nisso quando escreveu o livro. Mas, se você for analisar, por que são 4 crianças? Não por que são 4, assim, são 4 crianças e você tem também os temperamentos humanos, que são 4 também. E se você analisar os personagens, é direitinho, cada um é um dos temperamentos. Assim, é explícito, assim, e quando ele vai explicando, tu fica assim, cara, é mesmo. Sabe? Tipo assim, esse tipo de análise simbólica quando você faz em filme é muito maneiro porque enriquece pra caramba até a sua percepção do filme, entendeu? Sim, claro. Enfim, aí ele faz enfim, é uma parada meio louca, mas quem quiser também procura que vale a pena. Mas o ruim é que eu entendo que essa coisa tudo a ver tudo. Que a gente vê num contexto, né, evangélico, que na nossa época que a gente era menor, cara, isso era tudo. Né, Diego? A gente parecia com uma blusa de caveira, minha mãe quase tinha um treco. Pô, eu tive que queimar um monte de camisa minha. Eu lembro disso até hoje. Eu comprei uma blusa que eu me amarrava. Eu gosto de Star Wars, eu gosto de revista em quadrinho e tal.
Aí eu comprei uma blusa que era o Darth Vader com o anel do Lanterna Verde. Eles fizeram uma mistura. Minha mãe não mandou queimar aquele troço, cara. Eu queimei. Cara, eu queimei muita roupa minha por causa desse negócio. E eu joguei fora os meus Queimar? desenhos do Homem-Aranha. Mano, tinha que queimar. Não, tu não jogou o desenho do Homem-Aranha, não. Meu irmão, hora de confissão aqui, os seus desenhos foram vendidos para o... O quê? Eu vendi os seus desenhos quando eu tava no Iguaçuano pra comprar Mentira! lá. Vendi por Eu não sabia Eu não disso! Cara, Meu Deus! Pois Caraca, eu grandes revelações. eu queria comer alguma coisa no recreio e não tinha dinheiro. Eu peguei o seu sacanagem. desenho e vendi. Tá mentindo. Muito Não, obrigado. nossa, cara, não é sacanagem, não. Putz, grila! Olha só. Não, Muito obrigado pelo seu desenho. eu vendi. Meu Deus. Eu estou em choque. Foi por uma... Pra valer. Não, peraí. Cara, pô. Quantos salgadinhos você comprou? Porque aquele desenho tava muito bom, pô. Bom, eu vendi o seu desenho por R$1,50 cada. Ah, tá puto. Naquela Ah, época. devia valer uns 3 salgados. Naquela época, não. Naquela época a gente comprava um salgado por 50 centavos. Ah, não. Então, Então. isso não foi uma boa compra. Foi, eu vendi todos os seus desenhos. Até teve um que eu vendi por R$3, que foi aquele do jogador chutando a bola que você fez todo rabiscado. E aquele do Homem-Aranha que tava pegando vários bandidos numa teia? Eu vendi tudo, Igor. Vendi Ah, tudo. não. Esse aí valia uns R$5 pelo menos, pô. Eu não lembro quanto foi esse aí, não. Mas eu vendi também. Caraca. Ai, Pô, mas Nossa, era muito bom. todos esses anos eu amargurado com meu pai e minha mãe, tu vendeu, cara. Pois é, cara. Desculpa. Desgraçado. ai. Isso aí era começo do plano real, por acaso, porque era o plano real da coisa pra caramba, né? Pode crer. Comprou a franquia da Honda. Franquia da Honda. Ai. Altas revelações. Que Altas é isso? revelações, né, cara? Essa foi ótima. Tu vê, Moniz, só tu mesmo, pô. Caraca. Mas é Enfim. que, cara, só ter essas viagens no tempo aí, vai vendo, cara, que. Os tempos não voltam, né, cara? Então, assim, falando de filme bastante, desenho e tal, Monize, diga pra nós, você que é uma pessoa assim super inteirada na sétima arte, se a gente está chegando o fim do ano, né? O pessoal vai ficar aí de férias. Se você pudesse fazer um guia super básico de cinema, olha, gente, procura o filme tal e tal, são filmes antigos, mas pô, são filmes bons pra caramba para você abrir sua mente em relação a cinema. Porque eu gosto muito quando vocês falam, por exemplo, sobre assim, pô, a qualidade do enquadramento, a qualidade disso. E cara, eu não consigo perceber isso, sabe? Porque eu não sou muito treinado. O que você indica assim? Você começar a perceber esses detalhes, pô, vê esse filme. Olha, de cara, é gozado que várias pessoas falam, eu preciso de recomendação assim, que você manda logo na bucha. Você pega filmes do Hitchcock, os que a gente falou lá do Os Pássaros e o Corpo que Cai. Eu acho legal de ver filme forte assim, porque Pô, você você está falando de fim de ano, geralmente o pessoal come pra caramba e vai dar aquele sono. Não, mas então, é Natal, tá todo mundo com sono, porque comeu e tal, então você não vai ver um filminho, Água com Açúcar, Água com Açúcar vai dormir. Então assiste uma coisa mais pá, assim, né? Pássaro, eu acho muito legal, porque você tá falando de simbologia, esse é um filme assim que eu acho que é um dos que... Bom, todos os Hitchcock tem também, mas assim, Os Pássaros é uma coisa assim que a gente comentou lá também, que tem uma coisa assim que... Outro dia eu peguei no Twitter, cara, o cara pegou quadro praticamente, ele foi falando, olha aqui, símbolo feminino, que é o filme inteiro sobre o feminino, né, e tal. E O Corpo que Cai também. O Corpo que Cai é assim, um filme que você nunca na sua vida você vai dormir naquele filme, porque ele é um filme tenso, sim, é um suspense assim, maravilhoso. É do Hitchcock. E os filmes do Hitchcock, cara, se você tiver com uma vontade, assim, falar assim, hoje eu vou ficar atento a tudo mesmo, assistir aquele, acho que é Festim Diabólico que chama,
porque é um filme que ele foi feito sem edição, praticamente. Ele foi feito ele foi filmado assim, foi como uma peça teatral, assim, não teve interrupção. Os atores começaram a atuar, câmera, tudo, foi assim numa tacada só. Ele não teve continuidade, assim, tipo, foi feito numa tacada só. Você imagina o nível técnico da galera, de todo mundo, de atores, diretor, todo mundo, que você filmar sem cortar, né? É uma coisa assim que, ou se teve, foi pouquíssimo, foi uma coisa assim que ficou famoso por causa disso aí. E é praticamente para quem leu a Agatha Christie, ou esses filmes assim, mais tipo, de detetive, coisas do tipo, essas tramas, porque é uma galera que tem uma pessoa que morreu ali e querem descobrir quem que matou o cara e tal, e é uma coisa muito... a trama humana ali, né? Não tem nada de dentro de uma sala, é o filme inteiro numa sala. Não, mas tem filme da Agatha não, mas... não, é o Festim Diabólico que é sobre isso, né? Não, nem sei se é a história dela, mas não sei de que é a história, mas lembra muito assim, essas histórias, tipo o não, Expresso Oriente, que tá todo mundo enfurnado no trem, tá? Mas assim, o Festim Diabólico é todo mundo numa sala, é o filme inteiro ali, a ação toda rolando nessa festa. Esse jantar aí, sei lá. E olha, até comentei outro dia também com um amigo assim, cara, eu vi também faz um tempinho que eu assisti, mas assim, eu vi o Nosferatu. O Nosferatu não veio o filme pra Natal, né? Porque é bom pra assistir à noite, principalmente, porque você via lá o Nosferatu é legal porque assim, que é um filme. Você lembra é um filme mudo, né? É uma coisa diferente, porque é um filme mudo. Uhum. Não, mas fora, eu vou pensando em fim de ano, cara. Eu acho assim, filmes do Hitchcock, do Kubrick mesmo. Kubrick é um... Assim, tirem as crianças da sala, né? Mas se for assistir, tipo, Iluminado, essas coisas, assim, tal, mas... eu não sei, cara, sinceramente. Quando eu penso assim, fim de ano, eu gosto de coisas assim que... Não, mas eu falei fim de ano mais pra questão assim, a galera vai ter mais tempo livre, entendeu? Não precisa ser uma de temática de fim de ano. Uhum. É só assim, como a galera vai ter, provavelmente, mais tempo livre por agora, vai dar tempo de parar e ver um filme. Porque eu, por exemplo, estou sem tempo de ver filme. Eu gosto, mas eu tô sem tempo mesmo. Aí como agora, fim de ano, você vai pra casa da sogra, do sogro, vai ter alguém para cuidar da criança, né? Vai ter um tempinho para ver um filmezinho, entendeu? Então, mas o Iluminado do Kubrick, né? O Kubrick é legal porque se você começa a assistir 2 filmes, 3 filmes dele, você já saca na hora. Se você pegar o Laranja Mecânica, o Iluminado e você pega mesmo De Olhos Bem Fechados também, mas se você pegar assim, o enquadramento dele, você bate o olho, qualquer filme dele, você bate o olho e fala assim, esse é o enquadramento do cara. Você pega aquela cena toda com a caixa, assim, simétrica, um ator aqui, um aqui, aquele ponto de fuga lá no meio, ou aquele cenário todo vermelho, uma cor forte, uma coisa maluca assim e tal. Aí você fala que não repara em detalhe técnico. Se você pegar o filme do Kubrick, você bate o 2001, polêmico. Aliás, todos, né, são polêmicos, porque ele brinca com os autores das histórias, brigou com Arthur Clarke, brigou com o Stephen King, brigou com os caras ficaram putos de ceder a história pro cara que falou, você deturpou, caceta, não tô falando que inteligência artificial vai matar todo mundo, você fala que vai. Porra! Porque o Hal não é aquela coisa psicótica e tal, né, no livro. Aliás, eu recomendo muito, assim, quando vocês forem pegar um filme desses, cara, leia o livro também, porque você vai ver o contraste que é a história e a versão do diretor, que foi totalmente diferente. Mas, assim, as duas são muito boas. Do Iluminado é a mesma coisa, o cara fala assim, não sei o que, eu já não gosto muito desse termo misógino, mas porque eu não acho que é porque o cara era, eu odiava a mulher, não é isso, é que ele tava puto com a mulher dele, não que ele fosse um cara misógino, ele tava doidão lá, surtou e, né, e foi lá e tal, mas do livro também é diferente. Então, mas aí quando você vê essas coisas, você fala assim, já dá uma pontezinha, parte pro livro também, já dá uma amplitude, ainda mais se tem, bom, né? Uhum. Eu vou te perguntar uma outra coisa. Esqueci.
Pô, mas é isso aí. Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Tu gosta de cinema, Diego? Só uma coisa, se puder assistir aquele. Só pra, se quer dar um filme pra assistir com todo mundo, é aquele. Aquele do Scrooge lá, como é que é? O Velho Rabugento, que chama? Não, o nome original é Christmas Carol. Que o cara é o fantasma do passado, do presente. É o Conto do Natal, não é? Isso. É do Dickens, né? Eu acho que não sei. E são vários, já tem uns 3 desses aí, cara. Você pega uns mais antiguinhos e são mais macabros ainda. Pois é. Isso é uma coisa que eu sempre acho interessante. Se você pega, isso eu tava vendo, não sei quem que falou, cara. Acho que foi com as meninas lá do Epstein. As meninas do Epstein. Que faz o podcast, né? Pelo amor de Deus. A Mandiverse, a Jujinja e a outra. Isso, Red Pilatos. Nossa, me deu branco. Elas falam um negócio, e eu já tinha escrito um artigo sobre isso uma vez. Se você pegar as histórias antigas, cara, as histórias antigas de criança são assustadoras. Entendeu? As versões originais são. Até os filmes da Disney antiga, assim, os antigos também, os da princesa Disney, são tudo meio macabro também. Pô, a Bela Adormecida, cara. A Malévola chegando lá, maluco, é o demônio, mano. É um negócio assustador mesmo. A própria Branca de Neve, quando ela tá naquela floresta, aquelas árvores vindo em cima, aqueles monstros, é uma coisa. Imagina que eles fazem isso agora, cara, nem a pau. Sabe uma coisa? Eu já falei isso aqui num podcast uma vez. Não sei se você viu um filmezinho da Disney relativamente novo, que chama Big Hero. Uhum. Né, eu já falei isso daqui antes. Já viu, amor? É um menininho que perde irmão, aí o irmão constrói um robô, que é um médico. Um robô marshmallow gigante. Sim. É mesmo. O Yuri tá aí, pô, você que nem tava aí mais. Mas o papo tá muito interessante, tô ouvindo. Mas fala aí, fala. Então, tem uma cena lá que é o seguinte: ele descobre quem é o carinha lá que matou o irmão dele. E aí, quando ele descobre quem é, ele programa o robozinho dele rapidão lá pra matar o cara. E o robô fica vermelho e vai lá pra cima. Mano, a equipe toda do maluquinho impede, faz de tudo, joga os poderes lá, os trecos, pra impedir que o robô mate o cara. E o cara sai vivo. Eu fiquei muito pé da vida, eu falei, cara, tinha que matar ele. Aí as minhas filhas, não, pai, não pode matar, não. Não sei, eu falei, claro que pode. Tinha que matar. E tal, aí foi. Aí passa um tempo, aí no mesmo dia isso. Aí depois elas estavam assistindo a historinha bíblica lá de Davi e Golias. Aí o Davi Golias, o Davizinho vai lá, pum, mata o gigante. Aí a minha filha mesmo, eu não falei nada, ela falou assim, aí pai, nessa história aí ele matou, né? Eu falei, tá vendo? Pois é. Porque, cara, essa ideia de... Até a gente, antes do podcast começar, eu ouvi uma notícia no Twitter, né? Até marquei o Diego. Que a nova Mulher Maravilha, eles tiraram o escudo e a espada porque é violento. Meu Deus do céu. Que coisa mais ridícula que eu já vi. Pelo amor de Deus. Por isso faz parte do personagem. O que é, Yuri? Tá. Por isso, cara, esses filmes de herói estão servindo de pauta pra esses caras o tempo todo, mano. Pois é. O tempo todo estão querendo enfiar a goela abaixo, esse tipo de coisa por gente. Mas o negócio é Sabe que Não, pode falar. O que eu acho que acontece, por exemplo, eu vou começar a falar um pouco de livro infantil, essas coisas que eu tô pegando parte de ilustração, né? Mas eu queria falar porque eu leio muito do Neil Gaiman, é praticamente meu autor favorito, assim, de tudo, história em quadrinho, de romance, de não só de graphic novels, mas de tudo, né? Os livros dele são muito bons, cara. Mas assim, quando você pega, a gente vai acabar saindo esses 20 anos foram praticamente assim de super-heróis, né? Superman, Homem-Aranha, Batman e tal.
A gente agora vai chegar numa fase que não vai ter mais super-herói, porque eles praticamente vão... É o Inception, cara. Você deu tanto poder pros caras, só que a lacração vai podar todo mundo. No fim vai dar a volta, vai voltar pro ser comum. E quem vai se destacar é o ser comum. Então, quando você pega histórias que tem pessoas absolutamente normais e sem o menor destaque nenhum, assim, uma pessoa comum, que elas são as heroínas, então você começa a dar valor para esse tipo de história. Então, eu vejo aquele Coraline que é filme, né, mas esse é uma adaptação que eu acho que ficou horrível, porque eles alteraram completamente o personagem e tal, mas assim, é sempre nessa fase, assim, é uma menininha comum que acontece alguma coisa assim de extraordinário, que ela vai ter que salvar os pais dela, e envolve coisas comuns, tipo, estão presos no cômodo de uma casa, uma coisa assim. Lógico que sempre tem um elemento mágico nas histórias dele, mas assim. Mas eu não sei, eu me vi uma coisa agora. Desculpa, eu tô igual o Faustão aqui, cortando toda hora, foi mal. Agora? Não, pode falar. É que me veio uma coisa aqui na cabeça quando você estava falando. Que é o seguinte, eu posso estar errado, mas será que esse boom de histórias de super-herói não veio também porque você tinha antes muitas histórias de gente muito normal? Eu penso, por exemplo, naquela Amélie Poulain. Minha esposa adora, mas eu acho um saco. Mas sabe, tipo, ai, a chuva, botar a mão num potinho cheio de grãos, sabe, caraca, meu. Pô, beleza, a vida é normal. Meu Deus. Não, tipo, né, olha só, tudo bem, né, a vida tem seus detalhes, é legal. Mas, pô, mano, aí tá quase no nível de autismo, né, mano? Caraca. Que cinema europeu é diferente, o cinema francês assim, ele é diferente, então tem uma outra pegada, é uma narração diferente, é uma coisa assim que você praticamente não sente o tempo passar, não é aquela coisa assim de cinema americano que ação, e mesmo os filmes mais assim tem uma marcação e tal. O filme europeu ele é mais subjetivo, ele é diferente, então você pega... É famoso assim, filme francês, geralmente quem gosta é mulher, filme de ação americana, mas é aquela coisa, né? Inevitável, não adianta, não tem como. Eu ficava assistindo lá aquela trilogia, ninguém conhece essa série, é uma trilogia são 3 filmes com as cores da bandeira francesa, né? Que é a Liberdade Azul, a Fraternidade Vermelha e a Igualdade Branca. Se você conseguir assistir esses 3, se assistir pelo menos o Liberdade Azul e sacar... porque na verdade assim, eles se conectam. Se você assistir, os 3 filmes eles se cruzam, todos os personagens se cruzam, e o legal é que tem a ordem que eles foram lançados e tal, mas assim, você não vai morrer de mudar a ordem dos filmes, você vai entender a história. E é justamente isso, ele insere as cores na história, então são elementos cênicos que é a luz, alguma coisa que tem as cores, um filme inteiro é azul, o outro é vermelho, o outro é branco. O branco é mais difícil porque branco são poucas coisas, né? Mas assim. Até anotei aqui pra ver. Então. Mas assim, me diga você. Um filme todo conceitual, caramba. Mas, cara, vale a pena você ter um pouco de paciência pra pegar essas coisas. Assim. Não é tão óbvio, mas Mas, por exemplo, o Amélie Poulain, você acha legal ou não? Pode falar essa verdade. Eu gosto. Você gosta? Então o problema é meu mesmo. Eu tô na esperança de não, Amélie Poulain é uma merda. Não, beleza. Eu vou ver de novo, vou dar a segunda chance. Ai, meu Deus. Que eu penso que assim, eu não tô pensando só na história, né? Você tem que começar a ver assim. Você tem que ver um filme várias vezes. Então, primeiro você vai ver a história, depois você vai começar a analisar. Que eu pego o aspecto técnico, né? Então, eu começo a ver assim, se tem uma continuidade, se de repente teve um flashback. Porque a hora que ela começa a visualizar o cara lá perdido no Cazaquistão e fica aquela coisa meio filme preto e branco. Então,
são esses detalhes que fazem o filme ficar muito interessante, tá? Que te prende lá e tal. Então, quando você fala, se você odiou, mesmo que você odeie o filme, você fala, mas o filme, ele mexeu com você, de alguma maneira. Não é que nem aquele filme que você fala assim, cara, eu vou dormir, cara, não tô aguentando, eu vou embora daqui. Que nem, sabe um que eu vi outro dia? Eu pensei que fosse birra minha, eu tava assistindo com meu irmão, cara, e a gente tava assistindo aquele Alice atrás do espelho, por trás do espelho, sei lá o que, é um mais novo. Uhum. Aí a gente tava assistindo a primeira sugestão do Netflix, estamos lá assistindo. Aí passou 20 minutos e a história rolando. O primeiro da Alice foi bem legalzinho. Agora, o segundo tô assistindo, tá. Primeiro que, cara, a história não é, tudo bem, no livro não é essa, mas foda-se, ela não é adulta nem nada. Aí você tá assistindo 20 minutos e olha assim, caralho, não acontece nada. O efeito é maravilhoso, CGI, aquela coisa é linda. Caramba, mas o filme é chato pra cacete. Eu dormi. Aí passou meia hora, aí eu falei pro meu irmão, você tá assistindo? Ele, não. Vamos parar? Vamos. Pois é. Sabe qual é o merda? Tá. Não, mas o meu problema com a Amélie Poulain é porque é tipo o Clarice Lispector. Pô, Clarice Lispector era uma ótima escritora, só que virou bio de Instagram de todo mundo. Entendeu? É igual a Amélie Poulain. Todo mundo agora é Amélie Poulain. Entendeu? Ah, a gente vai foto na chuva. Fotinhas na chuva. Tipo assim, eu odeio que o negócio vira moda assim, tá ligado? Vira moda de um negócio que a gente falou, vira moda, perde a essência do negócio, cara. É verdade. Isso aqui é o problema. A Ela virou aquele imã de geladeira, igual a Frida Kahlo virou. Virou uma verdade, é isso aí. Então, aí a gente volta lá pro começo, a gente tá falando essa coisa de virar modinha e tal. Por exemplo, Frida Kahlo, se você analisar artisticamente, ela tem a relevância dela, porque era uma pessoa muito assim, a obra dela é biográfica, porque é uma pessoa que teve uma lesão física extrema e ela refletiu aquilo no trabalho dela, então eu falo assim, artisticamente ela tem uma relevância, porque ela fez assim, autoral, mas não estava que ela... Isso aqui é cara, ela era rica, a família dela era rica, tudo comunista, mas eles eram ricos, aquela coisa de partido, de não sei o quê, ela era da alta sociedade, ninguém fala, mas ela era da alta sociedade, mas enfim, porque ela não era uma pessoa comum, ela tinha todo o recurso, mas assim, eu não vou ficar falando, tipo, porque a Frida virou símbolo feminista, falei, cara, se dane feminista, mas assim, olhando o livro dela e os trabalhos dela, então, você tá entendendo, é assim, virou uma. Eles pegam aquela cara dela e falam, ai, a Frida. Mas por que a Frida? Ela era comunista, beleza. Mas, assim, não, vamos resumir a coisa nisso. É um erro dos dois lados. Tipo assim, porque a galera de esquerda pega a Frida Kahlo, não conhece nada e tudo de bottom. Aí a galera da direita só tem a raiva. Tipo assim, ai, eu não vou ficar a Frida Kahlo não porque é comunista. E descarta. Se não, filho, vai lá, sabe se era uma... É isso que eu tô falando, é isso que eu tô falando. Não fica bitolado naquilo, vou pegar a raiva... É lógico que tem as exceções, né, cara? Você não vai pegar lá um pôster do Che Guevara, não, porque o Che Guevara devia ter alguma coisa boa. Não é isso, tô falando assim, como artista, ela fez uma obra e tal. Você pode achar uma merda, cara, mas assim, de acordo com o estilo de vida, com a história de vida que ela teve, enfim, eu não tô querendo dizer que ela é ótima, maravilhosa, mas assim, é uma coisa pra se analisar. É uma coisa relevante. Chegar e falar assim, pô, que merda. Isso, não é coisa só falar merda, se for que é uma merda, porque é comunista. É aquele caso que a arte supera o autor, né? Que o autor é uma bosta, mas a arte dele é uma maravilha. Na parte de música, eu quero ver, por exemplo, você tem gente de MPB que a gente sabe que é um bostinha, mas, cara, os caras fazem música boa, fazer o quê? Entendeu? Tem música dos caras que são boas pra caramba, e não tem como dizer que não é boa, entendeu? Enfim. Exatamente. Enfim. Mas aqui, deixa eu só falar um negócio antes do Igor tentar terminar. Porque eu então, a gente tava falando negócio das animações antigas e tal. Eu lembrei de um filme que eu vi a semana passada, eu acho. Que é um filme novo na Netflix, chama Klaus. Vocês chegaram a ver? Muito legal. Muito bom.
Você quer saber uma fun fact sobre o negócio, sobre esse filme? Esse filme foi feito totalmente em 2D, desenhado à mão, 24 frames por segundo. Não mesmo? Parece. Não tem não nada 3D mesmo? Ali. Beleza. Não tem nada 3D ali. Cara, eu pensei que tivesse, pra você ver. É igual. Mas aí é o que a gente tava falando. Akira também. Mas é o que a gente tava falando. Assim, foi digital. Foi feito digitalmente, né? Mas foi feito à mão. Com isso aqui. Isso aqui. 24 por segundo, pá, aquele negócio todo. Mas aí que negócio que a gente tava falando. Quem foi que fez? Bom, além de vários outros animadores, o principal foi um cara que chama James Baxter. Quem é esse James Baxter? O cara trabalhou em tanta animação. O cara é um gigante na animação lá nos Estados Unidos. Apesar da animação não ser feita por um americano, a história, que eu achei interessante também, que está dando uma animação muito boa. Esse James Baxter, ele trabalhou no... Como é que é o nome daquele filme? Do Roger Rabbit. Quem não sei o que é Roger Rabbit? Uma cilada para Roger Rabbit. Isso, uma cilada para... porque eu só lembro em inglês. Ele trabalhou nesse... Ele trabalhou nesse, ele trabalhou na Pequena Sereia antiga. Bela e a Fera, Rei Leão, ele fez ele animou o Rafiki, o macaco do Rei Leão. Enfim, o cara é o... Bom, mas ele é muito bom. Tu vê pelo... É aquele negócio também que a gente tava falando do diretor. Quando você bate o olho nesse tipo de animação, tu sabe quem é, cara. Uhum. Pode crer. É fogo, hein, cara. Mas é muito bom, eu aconselho a ver, Klaus, apesar de... Vou dar uma olhada. Porque Natal tá chegando e tal. Pode ver com as crianças. Você vê com as crianças o Klaus, depois você deixa as crianças e vê o Nosferatu, né? Exatamente. O Nosferatu vai dar sono, cara, que é filme mudo. É mudo, mas eles colocaram uma... é o filme mudo, só que, assim, qualquer filme desses preto e branco, filme de película em geral, quando você pega ele em DVD, eles já colocaram uma trilha, assim, porque, sei lá, porque você fala em filme mudo, da pessoa que faz silêncio. Na verdade, acho que até no cinema eles colocavam uma música em se deitar, alguma coisa assim. Tem uma música, e... Você bem que demora um pouquinho para acostumar. Na hora que você entra naquilo, você esquece da música. Então, porque a imagem é tão forte e você fica sem muito menos do que você imagina que vai. É muito louco. A mesma coisa que você vê um filme do Chaplin, cara, uma imagem linda, cara. Aquela esquece que é antigo, tu fica vidradão, assim, que te envolve o negócio, né? Não. Uma coisa que tu vê que não passa em lugar nenhum, que só tem que pegar nesses piratão aí, sei lá, são os filmes do Jerry Lewis, cara. Os filmes do Jerry Lewis passavam em sessão da tarde, que era aquilo assim, tipo, aquela comédia que você fala, cara, aquele cara era nossa senhora, cara, o cara era um gênio, era uma coisa maravilhosa. Cara, é da minha época, cara, esquece, mas assim, cara, pega essas comédias antigas, assim, que tinha essas piadas todas, assim, você pode ter uma piadinha assim de gorda, uma piadinha de velho e tal, o cara tirar um sarro de gorda, principalmente. Porque não existia gorda nos anos 50, né, cara? Então, aparecer uma mulher gorda era pra ser comédia. A parte cômica era uma mulher gorda, geralmente era uma sogra gorda, todo mundo falava, né? Com a calçolona dela. Então, pode crer. Então, são coisas assim que era tão inocente que hoje em dia você fala assim, pô, nunca vai poder fazer uma piada de uma velha gorda. Pô, vai fuder, né? Então, outra coisa é assistam Monty Python também. Monty Python dá pra assistir. Monty Python é muito bom. É muito bom, assiste. Monty Python. Todos os filmes, cara. Gente, tá muito bom. Ou aquele... Não, vou falar. Tá. Caraca, aquele... família, o Em Busca do Cálice Sagrado, que lá que é uma hora e pouco, 1h20, é curtinho, né? Não dói. E ele não tem fim, ele é melhor, né?
Ele não acaba. Ai. Caraca, mano. Esse Em Busca da Terra Sagrada é de quem? Do Monty Python. Ah, é do Monty Python. Ah, entendi. Tá. Ignorante. Sim. Beleza. Cara, muito obrigado, amor. Cara, a gente tem que gravar outros, cara, porque esses papos assim faz muita falta a gente ter. Cara, eu adorei também. Eu sou muito. Cara, eu sei que vocês recebem. Pô, vocês querem a galera aí do alto escalão. Eu falei. Porque geralmente eu cedo o espaço pro povo. Aí eu não enxergo, eu falo assim: caceta, vou falar do quê, meu Deus? Eu nunca uso pauta, não uso nada. Vai na raça, vou falar as merda aí. Também não. Porque eu só faço roteiro pra mim, eu não consigo fazer roteiro pros outros, né? Pode crer. Não, quando a gente traz um ponte, por exemplo, é dar play e deixar ele falar, né? É, a gente literalmente fez isso. Mas, pô, o cara é a enciclopédia, né, meu? Eu tenho que falar também, o Diego tem uma participação fundamental, porque foi ele que fez a pergunta se tinha relação entre Coliseu e Tourados, que aí o negócio deslanchou. Pô, foi muito boa. Que aí o negócio foi para outro nível. Gente, deixa eu ir lá. Beleza, hein? Eu tenho outra live aqui e o cara tá quase me matar para eu entrar lá. Valeu? Opa! Obrigado a vocês, eu adorei o convite. Foi muito bom mesmo, cara. Muito obrigado. É isso aí, um abraço, fique com Deus, se inscrevam no podcast. Se você está ouvindo no Apple Podcasts, deixa lá os 5 estrelinhas, porque né, isso aí é importante. E é isso aí, a gente volta na próxima semana, no outro dia, quando der, com mais um episódio aqui do Irmãos Caverna. Fique com Deus. Amor, deixa aí suas redes sociais aí pra galera te seguir. Todas as redes possíveis e imagináveis, @QueDiaboCetinha. Tem no YouTube. Tem na Twitch, TV agora também, que eu nem sei como mexer naquilo, mas estamos aí, cara. Procure no Instagram, Twitter, estamos aí. Show de bola, então. Valeu, gente. Um abraço e até semana que vem. Tchau, tchau. Irmãos Caverna Podcast. O podcast mais retrógrado, mais ultrapassado, mais anacrônico do Ocidente Próximo. Curta, compartilhe e ajude a espalhar a mensagem dos obsoletos. Até porque, quando se está na beira do abismo, o único progresso racional é voltar para trás.